Tendo andado um certo caminho, eles se sentaram em um campo e oraram. Uma nuvem de fogo desceu e os envolveu. Rabi Simeão disse: Vemos que o favor de Deus está neste lugar. Então fiquem aqui. Portanto, eles se sentaram e discutiram a Torá. Ele disse: O rei Salomão compôs 3 livros correspondentes a 3 atributos superiores: Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Provérbio. Cântico dos Cânticos está ligado à sabedoria. O que é a sabedoria, né? Tem que perguntar e responder isso dentro da árvore sefirótica. Eclesiastes está ligado ao entendimento. Então tem que ligar isso dentro da árvore sefirótica e ver qual sefirote isso está falando e o que é o entendimento. E finalmente Provérbios está ligado ao conhecimento. Então são 3 níveis, né? Onde cada um desses níveis são representados, cada um desses livros falam de um dessas questões: sabedoria, né, entendimento e conhecimento. Então são 3 níveis. E por que Provérbios corresponde a conhecimento? Como todos os seus versos estão em paralelo, uma metade equilibra a outra. E quando examinamos, descobrimos que eles podem ser colocados em uma ordem ou em outra. Assim temos aqui 2 coisas: água fresca e uma boa notícia, cada uma das quais pode ser comparada à outra como fonte de conforto e refrigério. Enquanto estavam sentados, um homem se levantou e lhe disse que a esposa do Rabi Simeão Bar Yochai havia se recuperado de uma doença, e ao mesmo tempo os companheiros ouviram uma voz dizendo que Deus perdoa as transgressões da geração. O Rabi Shimon disse que um cumprimento do versículo sobre boas novas de um país distante é refrescante para o espírito, como a água fria para uma alma lânguida. Então ele disse: levantemo-nos e continuemos nosso caminho, pois Deus faz milagres por nós. Ele então continuou sua exposição dizendo: a água fresca mencionada aqui se refere à Torá. Então veja, uma metáfora para a Torá. Pois estudar a Torá satisfaz a sua alma. Então estudar a Torá satisfaz a sua alma, e com ela ouvirá boas notícias de um país distante, ou seja, as promessas de muitas coisas boas desse mundo e no futuro, de Deus, e que antes estava longe dele, também do lugar onde homens antes estavam em inimizade com ele. Daquele lugar ele receberá saudações de paz. Ou seja, aqueles que não estudavam a Torá, quando começam a estudar a Torá, chegam ao entendimento da Torá. Então a Torá é essa água de paz. E ele sairá ao altar que está diante do Senhor. O Rabi Judá, que citou o versículo: Deus, o Senhor Deus, falou e convocou a terra desde o nascer do sol até o seu acaso, Salmos 50, no 1, ele disse: aprendemos que 1.550 milhares de coristas cantam hinos a Deus ao amanhecer, e 1.548 ao meio-dia, e 1.590 milhares do tempo que se chama entre as noites. Então Rabi Yossi disse que quando o dia amanhece, todos os senhores de aclamação falam palavras de louvor para cumprimentá-lo. Por que então todos estão exultantes e o julgamento é mitigado? Nesse momento, alegria e bênção no mundo. E o santo bendito seja ele desperta Abraão. E Abraão é a representação da Sefirá Hesed, que é também Júpiter. E tem comunhão alegre com ele, e lhe dá domínio sobre o mundo. No tempo que é chamado entre as noites, todos os anjos, chamados mestres dos rugidos, são faladores, e não há disputa no mundo. É o tempo que o santo levanta Isaac, que é Gevurá, e leva o julgamento
aos culpados, que transgride, né, o preceito da lei, ou seja, aqueles culpados que vão quebrar a Torá. 7 rios de fogo saem e descem sobre a cabeça dos ímpios. Por isso que o JC foi tão castigado, né? Justamente com brasas ardentes. Então Abraão volta ao seu lugar, e o dia se vai, e os pecadores do Guiena gemem ao dizer: ai de nós, porque o dia declina, porque as sombras das noites são lançadas. Isso é Jeremias 6,4. Portanto, nesse momento, um homem deve ter cuidado para não pular a oração da noite. Quando chega a noite, essas outras 1.548 miríades são convocadas de fora do pátio e cantam hinos, e então o castigo do submundo se levanta e roda o mundo. Então, a noite é um momento perigoso de julgamento. Eles cantam louvores até a meia-noite, uma vigília e meia. Então todos os outros se reúnem e cantam salmos depois que o vento norte se levantou e se foi, até que o dia raia e a manhã nasce, quando a alegria e a bênção retornam ao mundo. E o Rabi Abba disse que há 3 chefes para tocar para todos os coros. 3 chefes para todos os coros. Aqueles que cantam de manhã são chamados de Emam, sob o qual há muitos delegados para ordenar seu canto sobre os da noite, nomeando o chamado Iedutum, que também tem muitos delegados sob seu comando. À noite, quando todos os que estão fora do tribunal se levantam, eles ficam em desordem até a meia-noite. Quando todos se reúnem, um chamado Asaf assume a liderança, a quem todos os delegados ficam subordinados até ele chegar amanhã. Então, aquele menino, né, que nós chamamos de Metatron, que mama nos seios da mãe, levanta para purificá-los e entra para ajudá-los. Esse é um momento de favor, quando a matrona conversa com o rei, e o rei estende seu cordão de bênção e envolve em torno da matrona, que todos que estão com ela, estes são os que estudam a Torá à noite, depois da meia-noite. Então Rabi Simeão diz: feliz é aquele que vem com a matrona na hora em que ele vai cumprimentar o rei e conversar com ele, e ele estende a mão direita para recebê-la. Esta hora é chamada as partes distantes do mar. Isso é Jeremias 6,4. Muito bem. O que acontece? Na verdade, aqui no Zohar está falando de rezas, os momentos das rezas apropriados, e está falando dos estudos e dos momentos que se deve estudar a Torá. O momento citado aqui são sempre à meia-noite, sempre a partir de 3 horas da manhã. O que acontece dentro disso tudo é que essa é a regra geral para o estudo da Torá, né? Os nossos sábios, eles estudavam a Torá e eles viam que tinham muitos segredos ali escondidos, e esses segredos estão sendo desnudados aqui. Aqui a gente não tem um parâmetro de algo que é falado aleatoriamente. Não é aleatoriamente. Então eles vão sempre alertar a gente sobre essa questão dos momentos impróprios. Então por que eu devo rezar antes de dormir à noite, né? Eu rezo para que eu não seja atingido por essas forças. Eu preciso abrir a boca, preciso falar? Não, pode rezar em silêncio. Ninguém precisa ouvir sua reza, só Deus. Então você pode baixar sua cabeça, rezar, não precisa ninguém ficar vendo o que você está rezando. Enfim, você pode rezar em qualquer lugar, até mesmo não abrindo a boca. Se caso desejar falar, pode falar também. Muito bem, então o que acontece? Dentro desse parâmetro, puxando aqui agora, você vai ver que esse horário da noite é um horário negativo. É exatamente o momento que Edom faz as suas reuniões. Você vai ver que durante a semana todas as reuniões são feitas em que horário? À noite. Então eles fazem a reunião à noite, e essa energia que está ali à noite são essas energias desses anjos de esquerda. Então veja como funciona a coisa. Então continua aqui, né? Quando seus castigos partem, ela entra sobre a asa do rei, como todos que estão ligados a ela. Nesse momento os patriarcas convidam a matrona e avançam para conversar com ela. E o santo bendito seja ele se junta a eles, e daí está escrito: Deus
Deus o Senhor falou e convocou a terra. O primeiro Deus aqui é El, né? Ou seja, a luz da sabedoria. Então, na primeira Sefirá, a gente tem essa explicação lá no nosso canal, nas aulas sobre as Sefirotes. Então, a primeira Sefirote El recebe a luz da sabedoria, que é chamada bondade. O segundo nome de Deus refere-se a Elohim, então, ao poder, né? E o terceiro refere-se à misericórdia. Então, veja, todos esses nomes, eles não são deuses diferentes, mas são graus do mesmo Deus. Ou seja, são graus, né, são criações, mas diz o seguinte lá, que Yud-Re, né, que o Yud-Re criou Yud-Re Vav-Re. Então, o que que isso significa? Que o Deus que está acima ainda de Yud-Re Vav-Re, ele criou Yud-Re Vav-Re. Quando fala que ele criou Yud-Re Vav-Re, não quer dizer que ele criou outro Deus, mas que ele criou um Cri, onde ele pode realmente ser manifestado com uma certa segurança, para aquele nível espiritual que ele está se colocando. Então, dentro dessas restrições que nós chamamos de Tsitsum, então é isso que está falando sobre a questão desses nomes dentro de cada esfera, ou seja, cada nome é um grau e cada grau vai ser liberado de acordo com a necessidade do momento. Por exemplo, imagine se Deus larga toda a Gevurá em cima da gente, né, todo o julgamento, não sobreviveríamos, a humanidade não sobreviveria. E então também, se Deus lança toda a réstia de toda a bondade sobre nós, nós viraríamos robôs, ou seja, só seguiríamos o que a luz falasse e ficaríamos num estado psicodélico, ou seja, não teríamos essa unidade que nós temos. A questão aqui é essa. Então, cada esfera que ele manifesta uma parte do seu poder é referente a esse caminho que a pessoa vai ter que receber. Por isso que todos nós temos todas essas esferas dentro de nós. Elas são equilibradas de acordo com o nível de entendimento da Torá. E aí continua. Quando o Rabi Eliezer estava estudando com seu pai, perguntou-lhe por que o nome Yud-Re Vav-Re às vezes é pontuado com as vogais de Elohim. Então veja. É lido assim. Rabi Simeon respondeu: o nome Yud-Re Vav-Re em toda parte indica misericórdia. Mas quando os ímpios transformam misericórdia em julgamento, está escrito Yud, 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 Vav-Re, e lê-se Elohim. Mas há uma explicação mais profunda que segue a 3 graus de julgamentos, dos quais se pode, no entanto, distinguir-se essencialmente. Todas as plantas e lâmpadas são iluminadas e acesas, irrigadas e abençoadas por aquela corrente perene, na qual tudo está incluído, e que é chamada a mãe do jardim do Éden, né, Binah. Em si mesmo isso é misericórdia, mas chamando-se mãe também é fonte de julgamento. Ou seja, mesmo que Binah seja de lá que sai a misericórdia, de lá também, ainda que não seja o ponto de julgamento, é de onde começa-se a formular as reencarnações. Então é de lá que vai ser mandado o influxo para que cada ser humano possa viver uma realidade adequada com aquilo que ele tem que consertar, aquilo que ele tem que acertar e etc. E isso então é representado pelo nome Yud-Re Vav-Re, lido como Elohim. E este primeiro grau, então, temos o grau de Gevurá, que é propriamente chamado de Elohim, né? Terceiro, temos Tsadek, justiça, que é a coroa final, e o tribunal de justiça do rei, que se chama Adonai, também escrito assim. E a comunidade de Israel também é chamada por esse nome. Então Rabi Eliezer pediu ao seu pai que explicasse o nome Rie Asher Rie, eu sou o que sou. Ele disse: esse nome é abrangente, o primeiro Rie, eu serei, e o quadro abrangente de tudo, quando os caminhos ainda estão escuros e ainda não marcado, e tudo está oculto, como um começo foi feito, e a corrente partiu em seu curso, ela se chama Asher Rie.
aquilo que eu serei. Ou seja, eu sou e serei aquilo que serei. Então, antes ele já é, e depois que ele decorrer, depois que ele fizer, ele será, né? O que significa agora que seu curso, o que significa agora, estou pronto para continuar sendo e criar tudo. Agora sou a soma total de tudo, todas as coisas individuais, aquele que sou. Isto é, a mãe está grávida, está pronta para produzir coisas individuais e revela o nome supremo. Encontramos afirmado no livro do rei Salomão que Asher, né, a palavra Asher, o único é o elo que completa a união jubilosa. Observe agora como a expressão divina em Êxodo 3,14. E Deus disse, Errie, Asher, Errie. Continuou assim, dirás ao israelita, Errie me enviou. Então, o nome está aqui, Moshe Errie, que é o nome de 20, com numerologia 21, Errie, Asher, Errie, composto de 8, 10, 11 letras, né? Tudo bem, esse é o nome aqui estabelecido. Foi de grau em grau para ensinar o segredo do santo nome. Primeiro veio Errie, ou seja, eu serei, o ventre escuro de todos. Então Asher Errie, aquele que eu sou, que indica a prontidão da mãe para produzir tudo. Então, depois que a criação começou, o nome Errie veio sozinho, como se dissesse, agora ele produzirá e preparará tudo. Finalmente, quando tudo foi criado e colocado em prática, o nome Errie é abandonado e temos Yud Revav-He, em nome individual, que significa confirmação. Foi então que Moisés conheceu o santo nome como é ao mesmo tempo descoberto e escondido, e alcançou uma visão que nenhum outro homem jamais alcançou. Feliz é a parte dele. Então Rabi Eleazar veio, beijou sua mão e disse, Eleazar, meu filho, de agora em diante tome cuidado para não escrever o santo nome senão de maneira prescrita, pois quem não sabe escrever o santo nome de maneira prescrita, para amarrar os vínculos da fé e unificar o santo nome, é qualificado na escritura, né? É qualificado na escritura. Ele desprezou a palavra do Senhor e transgrediu os mandamentos. Números 15. Embora tenha emitido apenas um traço de uma das letras, veja, agora o Yud significa o primeiro molde de tudo, escondido de todos os lados. Então o Yud produz a corrente perene que indica o rei, e também um filho e uma filha. Vav rei, conforme explicado em outro lugar, feliz é o destino dos justos que conhecem o segredo profundo do santo rei e sabem dar graças a ele. Rabi Judá disse, no versículo acima dos Salmos, os 3 nomes de Deus, né? Deus, o Senhor, indicam a tríade completa dos santos patriarcas. Deus chamou a terra para que a comunidade de Israel pudesse aperfeiçoar a alegria. E de que lugar ele se encontra com ela? De Sião, ou seja, da perfeição da beleza. Salmos 52. Porque, como aprendemos, Jerusalém é o centro da terra. É um lugar celestial, e um lugar celestial chamado Sião está acima dela. E deste lugar é abençoado, e os dois estão inextricavelmente ligados um ao outro, né? Ligados. Se um homem fez o bem com a sua alma, Nefesh, uma certa coroa chamada espírito, Rua, desce sobre ele e o impele a uma contemplação mais profunda das leis do rei sagrado. Se ele age bem neste espírito, ele é investido de uma nobre coroa sagrada chamada Neshama, que pode contemplar tudo. No livro do rei Salomão está escrito que Deus fez 3 moradas para o justo. Uma é pelas almas do justo que ainda não deixaram este mundo e ainda estão aqui. E quando o mundo precisa de misericórdia e os vivos estão aflitos, as almas dos justos oram pela humanidade e vão informar aos patriarcas que eles dormem em Hebrom, que sendo assim despertado,
entra no paraíso terrestre, onde a alma dos justos estão, em suas coroas de luz, e aconselham com eles e decide o que será. E Deus realiza seus desejos e tem misericórdia do mundo. Essas almas dos justos estão neste mundo para proteger os vivos e conhecer suas perturbações, e é delas que os companheiros dizem que os mortos conhecem as dores do mundo e o castigo dos ímpios. A segunda categoria pertence ao paraíso terrestre. Nele Deus fez excelentes aposentos segundo os padrões deste mundo e os do mundo celestial, e palácio de duas cores incontáveis, e ervas perfumadas que se renovam a cada dia. Neste palácio reside o chamado Espírito dos Justos, cada um envolto em uma roupagem precisa de acordo com o modelo deste mundo e do mundo de cima. O terceiro grau é aquele lugar sagrado que é chamado de o punhado dos vivos, onde aquele grau sagrado supera o que é chamado de super-alma, e entrega os deleites superiores. E aprendemos que quando o mundo pede misericórdia e os justos tomam nota disso, aquela sua alma que está no mundo para proteger a humanidade voa pelo mundo para contar ao Espírito, e o Espírito ascende e diz à super-alma, e ela diz ao Santo bendito seja ele. Então Deus tem misericórdia do mundo. E ocorre o processo inverso. A super-alma diz ao Espírito e o Espírito à alma, e assim quando o mundo exige a misericórdia, os vivos informam os espíritos dos justos e choram sobre as sepulturas desses justos. De modo que a alma se junta à alma, e as almas dos justos se reúnem e informem os que dormem em Hebron sobre a tristeza do mundo. Então todos entram no portão do paraíso e relatam ao Espírito, e os espíritos que estão coroados no paraíso, como os anjos celestiais, se reúnem e relatam a super-alma, e a super-alma se reporta ao Santo bendito seja ele, e a Deus em homenagem a eles. Eles têm misericórdia para com o mundo, e sobre isso Salomão disse: por isso louvarei mais os mortos que agora estão mortos do que os vivos que estão vivos. É interessante notar, e até a gente descobrir aqui o versículo que não está citado aqui. Veja, Salomão faz uma alusão clara a essa questão, porque muitas vezes o que acontece é que o próprio cristianismo em si, ele tirou um pouco dessa questão, né, da ligação com esses justos, né, esses justos que estão a todo momento dispostos a nos ajudar. Se você fala uma coisa dessa dentro de um local que tem um Novo Testamento, aí você já tem um problema sério. E aí ainda tem outro problema, que é a tal da tradução, né? Então aqui a gente tem duas referências, vamos ver aqui, ó, Eclesiastes 4:2. Então considerei aqueles que morreram há muito tempo mais afortunados do que aqueles que ainda estão vivos. Veja a tradução. Vamos ver o que está escrito aqui no Zohar. Porque louvo mais o morto do que estão mortos do que os que estão vivos. Tá vendo? Ele louva, né? Ele não falou afortunado lá, ele falou que ele louva. Então veja, eu louvarei mais os mortos que agora estão mortos do que os vivos que ainda não estão vivos. Aí ele chega aqui, muda o texto, e muitas vezes esse texto também não está legal da tradução judaica, e aí se perde um tesouro imenso, né? Se perde um conceito imenso.